Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. Muito obrigado a você que participa das nossas plataformas, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. E, desculpem, pessoas que nos acompanham até hoje por e-mail, né? Desde sempre, né? Há mais de 25 anos nós temos essa comunicação, né? Desde a época que comecei a ter meu e-mail. E até hoje muitas pessoas entram em contato comigo por e-mail. Tem pessoas que não gostam de usar as redes sociais, eu acho que tá certo mesmo, né? E tem pessoas que encontram nas redes sociais um jeito de entrar em contato comigo. Telegram é o melhor deles, tá certo? Dito isso aí, já falei que mandei um beijo para minha amada todas as vidas, um beijão para meu amado filho. Hoje, dia 25 de agosto de 2024, no meu relógio são exatamente 14 horas e 30 minutos em ponto. O tempo deu uma mudada de ontem para hoje aqui em Indaiatuba, né? Tava um calor do caramba, né? Muito gostoso, eu gosto do calor, mas tava um tempo seco, aí começou a ter uma chuva, um vento bem complicado. Mas enfim, hoje o tempo esfriou um pouco. Enfim, dito isso aí, meu amigo e minha amiga, as eleições municipais eu venho acompanhando aqui na nossa região, aqui em Indaiatuba, né? Lá em Campinas, que eu acompanho bem, e também aqui na nossa região eu acompanho bem, né? Lá em Americana também, eu acho que o Chico Sardelli vai se manter, mas enfim, né? É uma questão que eu vejo. E o atual prefeito de Campinas, eu acho que não vai ter também dificuldade de se manter. Aqui em Campinas, aqui em Indaiatuba, eu não sei, porque o prefeito está no segundo mandato, então não vai poder concorrer mais, o atual, né? Então vai ter que vir outro. Enfim. Mas lá em São Paulo está muito interessante. Eu queria fazer algumas considerações para você aí, meu amigo e minha amiga, que acompanha nosso trabalho. A gente sempre faz ponderações. Nosso trabalho é esse. A gente fala, meu, qualquer um pode fazer isso que eu estou fazendo, então fique à vontade para fazer vídeos também, mostrar seus pensamentos. Hoje em dia está complicado, né? Se você tiver um certo espectro político aí, conforme o que você fala, você pode ser prejudicado. Essa que é a realidade. Mas enfim, em São Paulo nós temos alguns candidatos. Teve um primeiro debate na Band, né? Depois teve no portal UOL, se não me engano, né? E esses dois debates que tiveram foi um divisor de águas. Por quê? O Pablo Marçal praticamente não tem tempo de televisão, né? E você vê o Guilherme Boulos, por um lado, dizem as pesquisas que vem liderando, tá certo? E aí o que acontece? Surge o Pablo Marçal, né? É, o currículo anterior dele é meio complicado. Ele fez algumas questões boas aí, lá no Rio Grande do Sul, lá na África constrói casas, mas enfim, né? Ele tem, no debate, ele veio, mostrou a carteira profissional pro Bozo lá, taxou todo mundo, deu nome aos bois. Vamos falar a real. Sempre que você dá nome aos bois e fala aquilo que a população, né, que é marginalizada, que é perseguida, que está entendendo o que está acontecendo, você fala, você ganha o coração da população. E o brasileiro, e o paulistano, não é diferente, né? O brasileiro, ele é sanguíneo. Ele é muito emocional, aliás, né? O latino é isso, né? Então, então a presença de palco, a comunicação foi muito boa, excelente, bacana, tá certo? Colocou a Tabata no devido lugar, você é para-choque do comunista, foi interessante isso. Deu nome aos bois, essa aqui é um teatro. Ele usou um boné, o boné é um símbolo de contracultura, um símbolo de desrespeito, no sentido de que isso aqui é um teatro e eu não quero participar desse teatro. Então, ele sinalizou muitas coisas de comunicação, que ele tem esse dom da comunicação, tem mais carisma que os demais, tem, tá certo? Mas em certos pontos nevrálgicos aí, como no caso do Alexandre de Moraes, ele ficou pianinho, né? Então, nós temos aí o candidato que foi apoiado
que é apoiado por Bolsonaro, que tem vários padrinhos também, né? O Nunes, né? Mas enfim, eu vejo que, na minha concepção, a gente aprendeu muito, né? Eu, por exemplo, né? Nós víamos que muitas pessoas que se elegeram no colo de Bolsonaro, né? Na primeira eleição que teve, e na segunda também, muitas pessoas foram uma grande decepção, né? Joyce Hasselman, você vê, ó, aquele ator, né, pornô lá, o Frota, ele veio em Americana, meu, fazer carreata, eu lembro, para campanha pro Bolsonaro, né? De repente você viu tudo que aconteceu. Enfim, né? Então muitas pessoas, né, então a gente tá vacinado. Então o Pablo Marçal a gente não sabe. Só a presença de palco, sinalizar e falar na cara das pessoas o que elas são realmente, isso aí foi uma grande sacada, né? E você captou essa questão que o próprio professor Olavo de Carvalho fala. Ó, se você se levantar e falar sobre essa questão, falar a verdade para aquela pessoa, o que ela representa, beleza. Mas o que você que está falando representa? Esse é o ponto. Mas enfim, segue o jogo. A Tabata é aquilo ali. Ela está ali, não está preocupada com a eleição. Ela quer ter tempo ali, né? Ela quer ter presença ali, quer conquistar coisas no futuro também. E ela pode ter uma presença em alguma secretaria, enfim. Ela está marcando território e dividindo aquela questão com esse teatro que o Pablo Marçal colocou. Enfim. E o Pablo Marçal falou que de todos os candidatos que tinham ali, com certeza a mais qualificada era a Marina Helena. Também, na minha ótica, acho que é a melhor candidata que tem para São Paulo. Agora tem um pessoal que vai votar, mas ela não vai ganhar. Bom, para com isso. Vai lá e vota nela e crava lá e acabou. É isso. Mas o pessoal fica preso. Infelizmente, essa é a realidade. Na política brasileira, se você não tiver essa leitura, você não vai conseguir ter sucesso. Você tem que entender, como o Pablo Marçal entende, que tem pessoas que você não quer mostrar o plano, qual que é o seu plano de governo. As pessoas não estão interessadas nisso. Tanto é que a campanha dele está bombando. Por quê? E aí a Tabata, junto com o seu partido, foi até o TSE, né? E as contas de propaganda do Pablo Marçal, que não tem tempo de televisão praticamente, foram apagadas, né? Enfim, foram bloqueadas. Então quer dizer que está preocupando a candidatura dele. Tá certo? Porque é mais um na fatia. A gente não sabe se ele é realmente de direita ou de esquerda, a gente sabe que o cara é um bom comunicador, o cara é rico pra caramba, e ele sabe usar bem da estratégia que os outros não sabem. Você tem um tempo de televisão, você tem mais dinheiro, mas não adianta nada. Esse pessoal parece que não aprendeu com a eleição de Bolsonaro, mostrou que não adianta você ter uma quantidade de dinheiro, de propaganda, que não vai dar certo. Você veja que com todo o esquema de dinheiro que o PT gastou, né, para eleger o Lula em 2022, foi um caminhão de dinheiro e quase não conseguiu. Com tudo, você sabe do que eu estou falando, né? Quase não deu. Então, está mais que provado que a questão é a internet. Se você não domina essa área, você vai ficar para trás. Pode ser quem quer que seja. Então, nesse sentido, eu acho que as eleições que ocorreram no Brasil, você que se diz conservador, de direita aí, você tem que aprender, né? Nós temos aqui um respeito pelo capitão Bolsonaro. Fez aí, levou facada, levou tudo, foi perseguido, é perseguido, tal, né? E, enfim, né? Mas o Nunes não representa aquilo que eu acredito. Tá certo? E ele, como aliado político, ele tem lá o presidente do partido, ele vai seguir a orientação do partido. Infelizmente, o cacique político tem poder. Essa que é a realidade. Os partidos políticos no Brasil são configurados de um jeito que, se você quiser criar um partido, você tem uma dificuldade. Você não consegue. Então você fica preso aos caciques políticos. E esse pessoal que detém o poder. Então, mas assim, você não é obrigado a cumprir uma questão que vai contra os seus princípios. Esse candidato não. Você tem que ir contra e acabou. É o meu pensamento. Né?
Porque a gente viu e observou que cada vez que ele abaixava a cabeça, ele levava sapatada. E o pessoal não parava. Então, aconteceu essa questão de não dar certo. Então, a Marina Helena, no nosso entendimento, é a melhor candidata que tem, mais preparada, tem um plano, tem estrutura, se comunica bem, pontuou sobre morais, sobre certas questões de censura no Brasil, né, correndo risco até, né? E eu quero ver uma mulher na prefeitura de São Paulo. É isso mesmo, eu quero ver uma mulher como ela na prefeitura de São Paulo, preparada, né? Que não tenha esses conchavos políticos todos que nós estamos vendo aí. Eu quero ver isso, tá certo? Agora, o que vai acontecer eu não sei. Só sei que de todos que estão ali, a mais preparado de todos ali, com certeza, é a Marina Helena. Né? O resto ali, o Datena está ali só como figurante. O Bozo, o pessoal quer colocar a pecha de bom moço, se veste com... Né? Mas você vê ele falando nas redes sociais, vídeos antigos ou até recentes, você vê, pô, não é nada daquilo. Então tá criando um personagem, tipo Lulinha, Paz e Amor, se é que me entende. Então, eles estão preparando um terreno lá no futuro. Eles têm que criar uma liderança, um nome, porque o Lula daqui a pouco não vai estar mais no Senado, tá certo ou não? Você tem que ter, e não tem. Não criou lideranças, né? Esse que foi um erro do PT. Tem tanta gente ali, né? E você vê que sempre os mesmos ali. Você que é petista aí, ó. Pô, você que é do partido, você sabe o que eu tô falando. Sempre os mesmos. Então você não tem voz. Eles não respeitam você. Nenhum partido político respeita as pessoas lá de baixo. Só os cabeção que determina quem vai ser. Então, é uma fraude isso aí tudo, né? Falar assim, até um jogo muito sujo, muito baixo. Mas enfim, isso fica para uma outra questão. Então, nós temos que aprender que dentro da política brasileira, nós temos que estudar essa questão muito bem, né? Dessa polis aí, do que aparece dos candidatos. Isso aí é só o marketing, a comunicação. Mas, na verdade, a gente vê que nos bastidores, quem vem trabalhando, querendo mudança do Brasil e fez, e teve a oportunidade, trabalhou com Guedes, a Marina Helena é a pessoa que não se vitimizou pelas circunstâncias da história, da trajetória da vida dela, aproveitou um recomeço de vida com seu pai lá em Brasília e cá chegou em São Paulo. São Paulo, eu amo essa cidade de São Paulo. Eu, como morei na região metropolitana de São Paulo, em Osasco, gosto muito de São Paulo. São Paulo é um divisor de águas. A gente fica muito triste de observar a cidade, o centro velho de São Paulo. Tem algumas localidades que estão muito, muito degradadas. Ali o mercado municipal, meu entorno, né? Dentro tá show de bola, tá bacana lá dentro. Interessante isso, né? Mas podia ter um maior cuidado. Esse pessoal que está administrando até hoje deixou a cidade e está deixando a cidade desse jeito aí. Eles já estão mostrando para você que eles não têm competência para cuidar da cidade. Né? É isso aí. Obrigado a sua atenção até aqui, a sua transformação como eleitor. As eleições são apenas a ponta do iceberg. Tem outros bastidores aí da cultura, né? Que tá aí, que atrapalha a sua vida. Esse pessoal do tranca tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Tá, eles estão aí como candidatos, está na hora de você, no seu voto, ó, fique em casa você agora. É isso mesmo, você tem que ter poder agora. Fique em casa vocês. Então a gente tem que trabalhar sobre nós mesmos. O trabalho mais difícil que tem é o trabalho sobre nós mesmos. Então a gente tem que, com essa história, com esse histórico que nós apresentamos aqui, a gente tem que extrair uma lição e começar a votar com mais coerência, né? Apesar que do jeito que está, como é computado certas questões, é meio complicado ainda. Mas enfim, duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.